Passo a passo dessa nossa bolsa Turim. Nós vamos utilizar aqui, ó, você pode fazer de 2 cores, ou você pode fazer com várias combinações de cores. Olha, aqui eu usei 2 e aqui eu usei 6 cores. Observem que elas estão de tamanhos diferentes, porém, eu usei a mesma receita. O que mudou de uma bolsa para outra foi o número da agulha. Então, se atente a isso também. E saiba que mudando a agulha, mudando o fio e também a tensão do seu ponto, podem influenciar no tamanho da bolsa. Eu vou passar as medidas que ficaram essas. Se a sua não ficar dessa medida, fique tranquila. Pode ter sido algum desses fatores que você tenha feito diferente. Essa daqui, preta e branca, nós temos uma altura de 24 centímetros por 30. E aqui, aproximadamente, 7 centímetros da bordinha até a outra. Já a colorida, nós tivemos aqui uma altura de 22 centímetros por 28, com um fundo de 6 centímetros. Eu usei o mesmo fio nesses dois casos, porém, essa daqui eu trabalhei com agulha 5 e essa daqui eu trabalhei com agulha 6. Vou colocar todas as informações na descrição desse vídeo. O nome das cores, o fio utilizado e o número de agulha para cada modelo que eu tô mostrando aqui nesse passo a passo. Portanto, leia a descrição desse vídeo que teremos todas as informações necessárias, ok? Então, vamos lá para o nosso passo a passo. No passo a passo, eu vou utilizar essas 3 cores do fio Antúrio da Vanessa Maio. E como eu já falei, aqui na descrição do vídeo tem as informações sobre as cores e o material que eu estou utilizando. Como eu tô trabalhando aqui com um fio Antúrio de 5 milímetros, eu vou utilizar a agulha de crochê número 6. Você vai escolher o número da agulha de acordo com a espessura do fio que você estiver trabalhando aí e a tensão do seu ponto também, tá? Tudo isso pode influenciar no tamanho da bolsa. Então, eu vou começar aqui com 23 correntinhas. Então, eu vou fazer minha torção inicial e trabalhar as 23 correntinhas. Eu já conto essa daqui como uma correntinha. Então, 1, 2... Depois de feitas as 23 correntes, eu vou pular a última corrente e na segunda, ou seja, na penúltima, eu vou trabalhar um ponto baixo. Vou pegar só numa alcinha mesmo. Faço um ponto baixo e em cada corrente eu vou trabalhar aqui um ponto baixo. Então, ó, eu vou seguir aqui com um ponto em cada um até chegar lá na minha primeira corrente aqui, ó, no a minha primeira correntinha. Vou fazer, já volto. Chego aqui no último, faço um ponto, né, também. Nesse momento, eu tô com 22 pontos baixos aqui, tá? Só que nesse último aqui, além desse que eu já fiz, eu preciso fazer mais 3. Ou seja, eu tenho que ter um total de pontos na última corrente de 4 pontos baixos. Eu já fiz o primeiro, vou fazer o segundo, eu escondo eu faço por cima desse nó, tá? Pra poder não formar buraquinho, ó, segundo, terceiro e quarto. Dessa forma, eu faço um círculo, né? Um meio círculo para voltar aqui. Então, agora eu venho com um ponto em cada um, até chegar aqui no meu primeiro ponto. Então, eu volto fazendo um ponto baixo em cada. Vamos lá. Eu já aproveito para esconder esse fio aqui também, tá? Dessa forma, já vou fazendo acabamento nele. Toda peça que você estiver crochetando, é muito importante que você cuide da peça. Vá ajeitando o trabalho,
vá ajustando, organiza direitinho, vai fazendo o trabalho e vai moldando para que ele fique legal. Vou chegar aqui no final e já volto. Tô chegando aqui no meu último ponto e eu vou dar uma dica aqui, que é uma dica muito especial. Como que eu sei onde é meu último ponto? Bom, se eu trabalhei 23 correntes, eu preciso ter 22 buraquinhos aqui. Então, o que que a gente faz? A gente pega aqui, ó, pegar uma caneta, serve. E vou contar os buracos. Ó, esse da curva é o primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. São 23. Então, tem que ter 22 buracos. Ou seja, o meu último ponto é aqui. Ainda falta um. Nesse último ponto, eu preciso trabalhar 4 pontos também, da mesma forma que a gente fez do lado de cá. Eu já tenho um ponto feito, que foi o primeiro. Acabei de fazer mais um, então já tenho 2. Vou fazer mais um, 3. E o meu quarto ponto será o fechamento invisível dessa carreira, tá? A gente não fecha com baixíssimo, a gente faz fechamento invisível. Eu vou mostrar como que faz. Então, já tenho 3 pontos. Vou esticar o meu fio, tirar a agulha. Vou introduzir a agulha de trás para frente na cabeça do primeiro ponto. O que que é a cabeça do primeiro ponto? É essa primeira corrente aqui, ó. Introduzo a agulha de trás para frente, pego essa laçada e vou levar lá para trás, tá? Com isso, forma aqui na frente, pode tirar a agulha de novo, forma aqui na frente essa alcinha aqui, ó. Já está formando a cabeça do ponto. Então, eu vou introduzir a agulha nessa alcinha que acabou de ser formada, passo por dentro dessa argolinha que eu levei lá para trás, vou laçar o meu fio do novelo, trazer para frente, subir, fazendo uma correntinha. Finalizei a primeira carreira com fechamento invisível e já iniciei o primeiro ponto da segunda carreira. Nessa segunda carreira, nós vamos trabalhar nos 4 pontos de cada lado, tá? Então, nesses 4 pontos aqui e nesses 4 pontos aqui, a gente vai trabalhar com 2 pontos em cada um deles. Ou seja, a gente vai transformar 4 em 8. E o restante da carreira, a gente vai trabalhar somente um ponto baixo. O que que isso significa? Que essa subidinha que eu fiz aqui, ele está representando o primeiro ponto. Eu preciso fazer 2 em cada um. Então, eu tenho que voltar nesse mesmo buraco, buscar o fio e fazer o meu segundo ponto baixo. Aí a gente já tem os 2 pontos desse daqui. No próximo, eu também vou trabalhar 2, ou seja, um ponto baixo mais um ponto baixo. O que que isso significa? Que a parte de cá do fundo, em 2 pontos, eu já dobrei. Agora, quando eu chegar no final da carreira, os 2 últimos pontos aqui dessa extremidade, eu também vou dobrar. Ou seja, agora eu vou aqui, ó, um ponto em cada um. Então, agora não tem que fazer aumentos mais, não. A gente vai até chegar dessa outra extremidade. Os 4 pontos da curva, eu vou trabalhar com 2 pontos baixos em cada um. Então, aqui, eu vou seguir com um ponto em cada um, até chegar lá na minha curva, e aí eu volto para te mostrar como que tá ficando. Cheguei aqui nessa curva, né, na outra curva, ó, e eu vou trabalhar aqui 2 pontos em cada um, nos 4 pontinhos da curva. Então, ao invés de um ponto baixo só, eu trabalho 1, 2, o próximo mais 2. Com isso, eu vou formando a curva, tá? A nossa curvinha reta para o fundo não ficar emborcado.
mais 2 pontos, ó como que já vai fazendo a curvinha. E mais 2 pontos para finalizar o quarto ponto. Vai ajeitando o trabalho. Com isso, eu já tenho aqui, ó, a metade dos aumentos desse lado. Aqui foi sem aumento. Aqui fiz todos os aumentos. Agora, eu volto com um ponto em cada um, até chegar aqui no meu começo, onde eu vou nos 2 últimos pontos, trabalho um em cada um, e vou chegar aqui no meu começo, onde os 2 últimos pontos eu vou fazer aumentos. Então, eu vou chegar lá para mostrar para você. Cheguei aqui no finalzinho, os 2 últimos pontos para fechar a carreira. Eu vou trabalhar com 2 pontos em cada um para fazer o aumento, 2 pontos baixos em cada um deles. Dessa forma, eu finalizo a minha segunda carreira, já vou mostrar como que faz o fechamento, tá? Então, eu finalizo ela com 4 aumentos desse lado e 4 aumentos desse lado. A única coisa que tá faltando eu fazer aqui agora é o fechamento invisível, que a gente faz da mesma forma que a gente fez na outra carreira. A gente estica o fio, introduz a agulha aqui na cabeça do primeiro ponto, ó, essa correntinha que tá logo aqui acima, não é aqui, é na correntinha de cima. Leva o fio lá para trás, tira a agulha novamente, introduz a agulha aqui nesse lugarzinho onde a gente levou o fio lá para trás, passa dentro dessa alcinha. Se isso aqui tiver muito frouxo, você pode dar uma puxadinha para apertar. Laça o fio que vem do novelo, passa por dentro disso tudo, sobe e faz uma correntinha. Finalizamos a nossa segunda carreira, agora vamos começar a nossa terceira carreira da base. E nós vamos fazer de que forma? Essa terceira carreira, ao invés de 4 aumentos aqui e 4 aumentos aqui, nós vamos fazer 2 aumentos aqui e 2 aumentos aqui. Então, quando eu começo aqui, ó, onde eu já fiz a subida, eu não vou trabalhar nenhum outro ponto. No próximo, eu vou fazer só um ponto baixo. E no terceiro, né, ó, subida é o primeiro, segundo, e no terceiro eu vou trabalhar 2 pontos. Então, aqui eu vou fazer os 2 pontos. Deixa eu usar um marcador para mostrar para você, para exemplificar melhor. Aqui, ó, eu fiz a subida, pulei um ponto. Pulei não, né? Fiz um ponto sozinho. No próximo eu fiz um aumento. Agora eu venho para cá, aqui vai ser sozinho e no penúltimo vai ter um aumento. Vou botar um marcador. Do lado de cá, eu pego o meu centro da bolsa, aqui, ó. Conto, ó, 3, 1, 2, 3. Então, eu coloco um aumento aqui e um aumento, 1, 2, 3, aqui. Eu dou um intervalo entre 3. Não tem problema que não tá exatamente na curvinha, né? Que tá um pouquinho mais torto, não tem problema. É só pra gente marcar nas extremidades onde nós vamos fazer um aumento. Na extremidade de cá, na extremidade de cá. E aqui também, uma extremidade aqui e mais um aqui que eu já fiz. Então, com exceção desses lugares onde já marquei o alfinete, eu vou trabalhar com um ponto em cada um. E somente onde estão os alfinetes é que eu vou trabalhar o aumento, ou seja, 2 pontos baixos juntos no mesmo lugar. Então, eu vou seguir aqui. Quando eu chegar aqui, eu vou fazer 2 pontos, o resto eu faço 1. Quando eu chegar aqui, também trabalho 2 pontos, venho com 1 em cada um. Aqui eu faço 2 pontos e aí eu vou fazer o fechamento. Volto no fechamento para mostrar para vocês. Chegamos aqui no final da carreira, fizemos os aumentos, 4 aumentos apenas, tá? Nos cantos. E agora a gente vai fazer o nosso fechamento invisível. O último ponto foi feito aqui, no lugarzinho dele. Aqui não tem que fazer ponto, não tem que enfiar a agulha aqui e fazer ponto, nem aqui de novo não, tá? Já tem a subida de um ponto aqui, a única coisa que tá faltando é fazer o fechamento. E nós vamos fazer o mesmo fechamento invisível, mas ele tem
um detalhe diferente. Por que que ele tem esse detalhe? Porque com o fechamento desse ponto, a gente vai finalizar a base da nossa bolsa. Essa é a base da nossa bolsa. Então, o fechamento invisível, para finalizar a base e iniciar uma primeira carreira de pontos da subida, ela tem que ser importante para quando finalizar a bolsa, você não sentir a diferença de onde começou e aonde finalizou a carreira. Então, é muito importante. Então, esse é o primeiro tópico. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai introduzir a agulha na cabecinha do primeiro ponto, da mesma forma que a gente estava fazendo. Leva essa alça lá para trás, igual ao que a gente fez nos outros pontos, tá? Nos outros fechamentos. Ajusta. E agora tem um detalhe importante. Ao invés de enfiar a agulha aqui, pegando essa alcinha, note que tem 2 fios, ó. Eu vou afrouxar para mostrar para vocês, ó. São 2 fios. Antes a gente enfiava aqui pegando os 2. Agora a gente vai escolher um. Então eu vou enfiar a agulha no meio deles, passar na alcinha lá de trás. Eu deixo de pegar um, tá? Ajusto o trabalho para ele ficar do mesmo tamanho, os pontos, ó. Posso ajustar puxando aqui. E faço o restante igual. Laço na agulha, passo por dentro dos 2, supo com uma correntinha para iniciar a próxima carreira. A diferença desse fechamento para os outros é que esse, a gente não pega uma das alcinhas e ela vai ficar aqui desse jeito. E é o que a gente precisava, porque para iniciar a próxima carreira, nós vamos fazer uma carreira de ponto baixo, trabalhando apenas uma alcinha, a alcinha de trás do ponto, da correntinha. Ó, apenas a alcinha de trás. A gente não vai trabalhar com essa da frente, que é justamente a virada da nossa bolsa, a subida da nossa bolsa. Porém, antes da gente fazer essa primeira carreira, aqui tem uma informação muito importante. Ao chegar nessa etapa da sua base, você vai contar quantos pontos você tem nessa última carreira. Porque essa bolsa precisa ter, ao finalizar essa terceira carreira, né, ao finalizar a base, ela precisa ter múltiplo de 6, para que forme o desenho que a gente vai fazer no corpo da bolsa. Então, você vai parar agora, vai contar quantos pontos tem aqui, e se não for múltiplo de 6, é porque em algum lugar aqui no meio do caminho, ou você pulou um ponto, ou você fez o fechamento no lugar errado, ou você contou as correntinhas, tem alguma coisa que não tá igual. Precisa ter número de pontos múltiplo de 6, tá? Então, isso inclusive é uma dica. Se você quiser fazer essa bolsa maior ou menor, você tem que se atentar a esse detalhe. Precisa ter números múltiplo de 6 quando finaliza essa carreira. Eu vou contar a minha e vou falar aqui qual foi o número que deu. Essa base, ela tem exatamente 60 pontos baixos, tá? Múltiplo de 6. Ah, André, eu queria fazer ela um pouquinho maior. Aumenta 3 correntinhas no começo, que você aumentando 3 correntinhas, você vai estar acrescentando 6 pontos. 3 para o lado de cá e 3 para o lado de lá. E 3 correntinhas é aproximadamente essa medida aqui. Deixa eu pegar a fita métrica. Se você quiser aumentar em 3 centímetros, se quiser aumentar essa bolsa em alguns centímetros, você aumenta 3 correntinhas no início, de 3 em 3, tá? Então, ó, 3 correntinhas significa um acréscimo de 3 centímetros. Quer dizer, a minha base, ela tá dando nesse momento quase 29 centímetros. Se eu quiser maior, eu vou aumentar de 3 em 3 centímetros, que é 3 em 3 correntinhas. Então, isso você vai adaptar aí na sua receita também, caso você queira maior ou queira menor. Se quiser menor, você vai diminuir 3 correntinhas da contagem inicial que nós fizemos aqui, tá? Então, vamos dar sequência. 60 pontos baixos. A gente vai começar agora a fazer a nossa primeira carreira da subida. Nós já fizemos aqui
a subida do primeiro ponto, né, com esse fechamento. Vamos na alcinha de trás do próximo ponto, trabalhar ponto baixo. Alcinha de trás do próximo ponto, trabalhar ponto baixo, ó, tá? Alcinha de trás do próximo ponto, ponto baixo. E aí, eu vou fazer essa carreira inteira de ponto baixo. Já vai virando trabalho, porque essa carreira já não é base mais. Essa carreira já é subida. Então, a gente não trata o trabalho dessa forma, a gente trata o trabalho dessa forma. O fundo é aqui, aqui já é a subida. Então, eu vou fazer essa carreira inteira, um ponto baixo em cada alcinha de trás do ponto da carreira anterior. Isso significa que teremos 60 pontos baixos nessa carreira também. Então, ó, vou fazer a carreira toda e já volto para mostrar o acabamento e finalização dessa carreira e começar a próxima. Ao finalizar essa carreira aqui, a bolsa fica toda assim, ó. Toda torta, toda destronchada. Vamos ajeitar a peça. Essa carreira já é uma carreira de subida, já traz ela para cima, ó. Ela é uma carreira de subida, ela não é fundo mais, você já vai tratá-la como uma subida. Vamos ajeitar, inclusive, para a gente saber identificar onde é o último ponto aqui, ó, para não fazer ponto a mais, tá? Então, eu já tenho 59 pontos aqui, o meu fechamento, ele finalizará o meu ponto 60. Então, nós vamos fechar ele aqui, fazer o fechamento invisível, que com ele a gente vai formar os 60 pontos dessa carreira. Então, eu introduzo a agulha de trás para frente na cabeça do ponto. Gente, muita atenção nos fechamentos. É aqui que dá errado as bolsas, tá? A grande maioria dos erros acontecem nos fechamentos por não estar fazendo no lugar correto. Não é na subida, é na cabeça do ponto. Então, introduz a agulha de trás para frente, passa essa alcinha para trás, enfia de frente para trás na alcinha que você acabou de criar, passa dentro da alcinha de dentro, busca o meu fio, traz para frente, sobe, faz a correntinha, que é o primeiro ponto da segunda carreira. Então, com isso, a gente já tem aqui a nossa primeira carreira da subida pronta. Nós vamos agora fazer mais 3 carreiras de ponto baixo simples. Ou seja, a gente vai começar essa subida e vamos fazer um total de 4 carreiras de ponto baixo. Essa foi a primeira, tá? Nessa daqui a gente pegou a alcinha de trás, porque justamente era a subida. Agora, a gente vai trabalhar normalmente, ó. Ponto baixo normal, um ponto em cada um, sem fazer aumentos, tá? Para fazer essa segunda carreira. E com isso, nós vamos fazer um total de 4 carreiras. Primeira a gente já fez, comecei a segunda. O fechamento é sempre igual a esse último aqui. Você pode dar pause no vídeo, voltar e assistir novamente, caso você tenha dúvida, tá? Então, eu vou seguir aqui fazendo as 4 carreiras de ponto baixo e volto para a gente dar continuidade aqui na nossa peça. Ao finalizar aqui as 4 carreiras de ponto baixo, tá? Nós vamos cortar esse fio e fazer o acabamento dele, porque nós vamos fazer uma troca de cor nesse momento, tá? Então, você corta aqui um pedaço, olha, pode ser aproximadamente essa medida, corta. E queima só levemente a pontinha para não desfiar, tá? A gente usa o isqueiro, nesse caso, para os fios não desfiarem, inclusive esse aqui também. Então, agora, no último ponto, ó, quando só tá faltando fazer o fechamento, a gente puxa o fio todo ao contrário, tá? Com uma agulha de tapeceiro, a gente passa. Esse aqui é um passador de fita, também conhecido como passador de fita. Vocês podem encontrar em alguns armarinhos aí. Eu coloco aqui na minha agulha de tapeçaria, tá? E eu vou fazer esse fechamento com a agulha. Ou seja, eu introduzo a agulha de frente para trás na cabeça do ponto, tá? Não é na subida,
é na cabeça, levo para trás. Olha como já formou aqui na parte da frente. Agora eu introduzo aqui, ó, no meio da última corrente, introduzo a agulha, passo lá para baixo, ó, pegando inclusive essa alcinha de trás. Levo para lá, ajeito, ajusto, ó, observa como nem dá para ver que aqui foi o fechamento. Agora eu já vou fazer o acabamento para me livrar do acabamento, porque vai ter muitas emendas nesse modelo, né? Muitas trocas de cores. Então, você já vem, já esconde esse fio aqui no meio da trama do crochê, bastante. Esconde aqui aleatoriamente. Para finalizar o acabamento, você corta aproximadamente 1 centímetro aqui. Com o isqueiro, a gente faz o acabamento. A gente vai derreter essa pontinha com o fogo, tá? Derrete a pontinha com fogo e com a bunda do isqueiro ou com essa parte aqui, encosta no trabalho para grudar, assim, ó. Vem aqui, preferencialmente com a parte azul da chama, derrete e gruda. Ó. Finalizamos, fizemos o acabamento. Em todas as emendas, a gente vai fazer esse tipo de acabamento. E agora, nós vamos para a nossa primeira troca de cor. Eu vou fazer as 5 trocas de cores, e aí vocês podem depois mudar, modificar, usando 3 cores, ou usando 4 cores, 5 cores, fique à vontade para usar a sua criatividade. Eu vou trabalhar apenas com 3 cores, mas vou fazer 5 trocas aqui. Então, vamos para a nossa segunda cor. Eu vou utilizar aqui o tom mais claro agora, tá? E como que eu começo o trabalho? Eu vou separar um pedacinho aqui pra gente fazer o acabamento depois, pra ir escondendo. Coloco o meu fio aqui, ó, com a ponta aqui em cima. Em qualquer lugar da bolsa, fique à vontade, tá? A gente vem aqui, busca o fio pra frente, sobe e faz uma correntinha, ó. Fiz uma correntinha e esse fio aqui, eu vou esconder aqui no meio. Eu posso pegar uma outra agulha e fazer isso, ó, esconder assim, ops, esconder assim, ó, passo pra cá, nessa alcinha de trás mesmo, ó, pra cá, pra dar um acabamento, pra não ficar sobrando. Inclusive, a gente pode fazer isso nas outras partes também. Então, ó, escondo o resto aqui, não vai desmanchar, tá? E vai ficar escondido. Vamos lá. Agora, nós vamos começar a trabalhar esses alongamentos, deixa eu pegar a bolsa, esses alongamentos aqui do ponto, ó, olha quanto alongamento, ó. O que que é esse alongamento, essa tira espichada lá para baixo? Isso é um ponto baixo, só que a gente faz ele em lugares estratégicos, a gente não faz ele sempre no mesmo lugar, cada um é feito em um ponto específico. Observe que esse tem uma distância, aqui é mais comprido, esse é mais comprido, esse é igual a esse e esse é igual a esse. E aqui você não tá vendo, mas aqui tem um ponto baixo simples, tanto aqui quanto aqui, tá? Então, vamos lá como que faz esse alongado. Ele é um ponto baixo simples, a gente tava aqui, ó, com a alcinha pra cima, faz a correntinha, tá? Vamos imaginar que esse seja um ponto baixo simples, normal. Ele vai se transformar no final da carreira, mas tá faltando a cabeça. Fiquem tranquilas. Qual é o próximo passo? Ao invés de eu enfiar a agulha aqui, no próximo ponto, eu vou descer a minha agulha um para baixo, ó, um para baixo. Ao invés de enfiar aqui, um para baixo. É um pouquinho pro lado, tá? Pouquinha coisa pro lado. Por quê? Porque é ponto baixo, ele não fica exatamente reto. Então, a gente vem no próximo, dá uma descidinha. Vai lá, busca o fio, sobe, tá? Aqui a gente tem que trabalhar ele frouxo. Se quiser ajeitar, sobe lá em cima, laça e tira 2. Fiz um ponto baixo. Não na parte de cima, na parte de baixo do ponto.
O próximo é o seguinte, ao invés de eu fazer aqui, eu não faço aqui. Não faço aqui também. Eu continuo descendo, é aqui. Então, eu venho, busco, estico e fecho, ó. Ó. Próximo ponto, aqui, não faço aqui. Não é nesse. Também não é nesse, é lá embaixo. Observa que a agulha fica até um pouquinho na horizontal, tá? Então, lá embaixo, lá embaixo, lá na terceira carreira. Aí vem, estica e fecha. Agora eu posso ajeitar. Pensa que é uma escadinha. A gente desceu. Ponto baixo normal, ponto baixo descendo um degrau, ponto baixo descendo 2 degraus, ou seja, 2 carreiras, e ponto baixo descendo 3 carreiras. Agora, a gente faz o processo inverso, tá? Então, ó, ao invés da gente fazer o ponto aqui, não é aqui, é aqui. A gente desce fazendo o inverso, o oposto, ó. Tá vendo? Mesma coisa, ao invés de fazer aqui, não, é aqui. E um ponto baixo normal. Pronto, fizemos a primeira parte do desenho. Agora é só repetir isso até o final, da mesma forma. Então, como que repete isso até o final? Próximo ponto, primeiro degrau. Vem para baixo. Estica. Não aperta demais não, tá? Próximo ponto, não é no primeiro degrau, é no segundo degrau. Ó. Mais um, não é aqui, 1 degrau, 2 degraus, 3 degraus. Vou lá embaixo. Estico até lá em cima. Aí, se ficar trançado, pode distorcer, fica à vontade. Agora, eu vou voltar 1 degrau acima, ponto baixo. Mais 1 degrau acima, faz o ponto baixo. E aí, ponto baixo simples, normal. A gente está trabalhando grupinhos de 6 em 6. Por isso que precisa ter número múltiplo de 6 aqui. Nessa carreira toda, vão dar 10 montinhos desse, tá? Então, esse é o primeiro, esse é o segundo. Eu vou fazer a carreira toda até chegar do lado de cá e vai dar 10 montinhos desse, tá? Então, ó, é muita observação e fazer o buraquinho no lugar certo. Colocar no degrauzinho certo. Se for necessário, aumenta a tela do seu computador, põe na televisão para a tela ficar maior e você conseguir visualizar melhor, tá? Então, eu vou finalizar essa carreira e já volto pra gente continuar. Cheguei aqui no final da minha carreira, ó, o último é o 1 degrauzinho. Só tá faltando fazer o fechamento aqui para finalizar. Deixa eu mostrar para vocês. Sempre que vocês finalizem uma carreira, ajeita a peça, tá? Pro crochê encorpar, encaixar direitinho. Não deixa para acertar só no final, não. Já vai fazendo, porque você já vai ver a evolução do seu trabalho. Olha que gracinha. Tenho aqui os 10 puxõezinhos, ó. Você vai ajeitando à medida que você vai fazendo. Pronto. Agora, nós vamos fazer 2 carreiras de ponto baixo simples. O ponto baixo tradicional, o ponto baixo normal, tá? Então, aqui a gente vem, faz o fechamento para acabar de casar direitinho, ó. Faz o fechamento. Laça, sobe, ponto baixo. Um ponto baixo em cada um, ponto baixo simples, ó, sem nenhum segredo. Então, a gente vai fazer um ponto baixo em cada, são 2 carreiras de ponto baixo, tá? Vou fazer essas 2 carreiras e volto para nossa próxima troca de cor. Finalizei aqui, ó, as 2 carreiras de ponto baixo, agora eu vou trocar de cor novamente. Então, já fiz o acabamento daquele fio, da mesma forma que eu fiz aqui do azul escuro.
E agora eu vou começar da mesma forma com essa terceira cor. Então, a gente vem aqui, agora a gente tem que saber direitinho onde começar, tá? E eu vou começar de trás pra frente para explicar melhor. Aqui onde foi feito esse ponto baixo, vai ser o meu terceiro degrau. Então, aqui é onde eu enfio o meu terceiro degrau, tá? Então, ó, terceiro degrau, o que que eu faço? Ponho o meu fio aqui, enfio a agulha aqui no terceiro degrau. Se você quiser já esconder isso aqui, dessa forma, ó, igual a gente faz ali, fez lá, só na alcinha de trás. Só para o fio já ficar preso, não te atrapalhar e você já vê ele aqui, ó. Assim, tá? Bem próximo aqui aonde eu escolhi o terceiro degrau. Onde que é o terceiro degrau? Olha aqui, ó, ponto baixo simples. Introduzo a agulha, vou buscar esse fio e vou subir com ele lá em cima, ó. Lá em cima, laço e fecho meu ponto. Eu fiz aquele mais comprido. Agora, eu venho no segundo degrau, ele afrouxa assim, não tem problema. Busco, estico, ponto baixo. Deixa eu ajeitar para mostrar direitinho, ó. Terceiro degrau, segundo degrau, primeiro degrau. Assim, ponto baixo normal. Ó. Tá? Depois, no final, a gente finaliza aqui a subida deles. E agora a gente começa tudo de novo. Primeiro degrau, faz o ponto baixo. Segundo degrau, ó, deixa eu mostrar aqui devagar. Primeiro degrau, segundo degrau, 1, 2. Ó, ele tá lá embaixo. Estico lá pra cima. Fecho o ponto. Agora, eu vou pro meu terceiro degrau, que é lá embaixo. Aqui é o ponto baixo, primeiro degrau, segundo degrau, terceiro degrau. Que é exatamente na base do ponto baixo daquele rolo. Eu ajudo aqui com a mão, tá? Pra facilitar. Levo lá na agulha, que é melhor. Estico lá em cima. Fecho, ajusto. Agora, eu volto. Segundo degrau. Primeiro degrau, ponto baixo. A questão é identificar onde que a gente vai fazer os pontos. É um zigue-zague, um sobe e desce, tá? Todo ao contrário, ó. Sempre com a mesma lógica. Então, agora a gente continua aqui, ó. Primeiro degrau, agora a gente vai fazer essa primeira carreira. Sempre que a gente troca a cor, a primeira carreira é essa carreira diferente. Segundo degrau, ó, estica direitinho, tá? O fio, trabalha com ele frouxo, não frouxo demais, mas a ponto dele não ficar entortando a bolsa pra dentro. E vai no terceiro degrau lá embaixo. Busca, estica lá pra cima e fecha, ajusta. Segundo degrau, aqui. Primeiro degrau, ponto baixo. Aqui no YouTube, você tem a opção de aumentar ou diminuir a velocidade do vídeo, tá? Não sei se você tem essa informação, se você sabe, mas tem como você ver esse vídeo de forma mais lenta ou mais rápida, de acordo com a sua necessidade. Pode dar uma pesquisada aí de como faz para atender melhor a sua necessidade, a sua expectativa. Então, ó, finalizo aqui. Eu vou fazer essa carreira toda assim. Quando eu finalizar ela, eu vou trabalhar mais 2 carreiras de ponto baixo normal, igual eu fiz aqui no azul. E aí a gente volta para trocar de cor mais uma vez. Pronto, depois de feitas as 2 carreirinhas também de ponto baixo simples, esse processo ele é todo igual, a gente vai repetir isso nas próximas carreiras.
Então, ó, eu já passei o fio aqui na alcinha de trás, igual eu fiz aqui embaixo, tá? Você pode voltar o vídeo para rever. E eu vou começar novamente agora uma cor nova por cima dessa daqui. Então, ó, eu já coloquei o início estrategicamente aqui, porque a gente sempre vai começar aqui, ó, no terceiro degrau, tá vendo? Aqui. Busca o fio lá atrás, traz ele pra frente, a gente já aprendeu aqui a outra parte, sobe, ajusta e faz o ponto. Então, agora a gente faz o degrauzinho decrescendo. Segundo degrau, ponto baixo. Primeiro degrau, ponto baixo. E o ponto baixo normal, que é o que separa os vãos, né? Que é o que vai separando. Agora, continuo no processo, né? Primeiro degrau, aqui. Segundo degrau, vai até lá no final. Terceiro degrau, lá embaixo. Estica, faz o ponto. Pronto, agora faz decrescente. Segundo degrau, já vai escondendo esse fio aí junto, tá? Primeiro degrau e ponto baixo. Então, nós vamos seguir a ordem dessa forma. Olha que lindo que já tá ficando essa combinação. Então, ó, qual é o processo aqui? Fazer essa carreira toda dessa forma. Depois a gente faz 2 carreiras de ponto baixo. E aí, a gente troca de cor novamente. Então, a gente vai fazer esses processos todos até fazer todas as trocas. Aí eu volto para mostrar para vocês qual é a sequência direitinho, utilizando as 3 cores que a gente está trabalhando aqui. Depois de fazer várias trocas de cores, ó, eu fui sempre seguindo a mesma sequência. Azul escuro, azul claro, marrom, né? Azul escuro, azul claro, marrom. E eu sempre vou finalizar com azul escuro, porque eu comecei com ele e vou terminar com ele. Se eu quisesse fazer essa bolsa mais alta, maior aqui no comprimento, na altura, caso você queira, por exemplo, fazer um case para notebook, fazer maior aqui, você faz mais carreiras. Então, eu finalizei aquela cor aqui, voltei para azul escuro, fiz com azul claro, sempre fazendo aquela sequência de 3 carreiras. A primeira com os pontos alongados, né? E as outras 2 de ponto baixo. Ponto alongado, ponto baixo. E assim fui até chegar nessa altura. Então, na última cor, que nesse caso é azul escuro, para combinar com o fundo, eu finalizo e começo a bolsa com a mesma cor. A gente faz essa primeira carreira alongada e agora é diferente, tá? Essa parte final da bolsa a gente faz de maneira diferente. Porque agora, ó, nós vamos trabalhar aqui 3 carreiras, mas são 3 carreiras de ponto centrado, ok? Então, ó, essa daqui eu trabalhei de outra forma, né? Eu comecei com essa cor, vim pro rosinha claro, verde mais escuro, uva, aí vim com um verde mais claro, o mesmo rosinha claro e finalizei com a mesma cor que eu comecei aqui embaixo. Então, você pode ousar nessas combinações, tá? E pode fazer mais combinações também. Aqui eu fiz 5 trocas de cores, você pode fazer mais vezes. Já a preta e branca, eu trabalhei somente 2 cores. Então, eu comecei com preto, fiz o branco, preto, branco, preto, branco, finalizei com o preto. Então, dá pra brincar aí com várias combinações. A minha dica para você é pesquisar sobre círculo cromático, que são as combinações de cores. Vocês vão conseguir fazer combinações que nem imaginam e que ficam muito bonitas. Então, vamos aqui para a parte final da nossa bolsa. Nessa última sequência aqui, da última cor, né? A gente fez a carreira com os pontos alongados aqui. E agora nós vamos trabalhar ponto centrado. Então, o nosso fechamento já vai começar um pouco diferente. Então, ó, o nosso fechamento aqui, a gente começa da seguinte forma, tá?
O ponto centrado nada mais é que um ponto baixo, porém, você coloca a agulha em um lugar diferente para fazê-lo. Então, o fechamento, a primeira parte do fechamento, a gente faz da mesma forma, tá? Introduz a agulha de dentro para trás na cabeça do primeiro ponto e leva o fio lá para trás. A diferença é que agora, ao invés de você colocar a agulha aqui, como a gente sempre fazia, nós vamos colocar a nossa agulha aqui, ó, no centro, ó, no centro do ponto. Deixa eu mostrar todas as possibilidades, ó. Você tá vendo o Vzinho aqui? Você vai enfiar a agulha no centro. Passa na alcinha de trás, ajusta, laça o fio que vem do novelo, traz ele pra frente, sobe e fecha o ponto. A partir de agora, nessa carreira, nós vamos trabalhar dessa forma no ponto. O próximo aqui, ó, ao invés de enfiar a agulha aqui, a gente vai colocar no centro. Então, a gente vem, estica, faz o ponto baixo, ó, no centro do ponto, ó, no centro do ponto. Toda essa carreira a gente vai fazer no centro do ponto. Na verdade, essa e mais duas. Por que que a gente optou por fazer dessa forma? Primeiro que ela vai dar uma estruturada nessa região de cima da bolsa. Ela também vai dar uma diminuída, assim, pouca coisa, mas vai dar uma entradinha pra dentro, tá? Porque esse ponto ele acaba fechando um pouquinho, dá uma entradinha pra dentro. E vai ficar melhor também na hora da gente fazer a nossa dobrinha, porque nós vamos fazer uma dobrinha aqui, ó, em determinado momento, pra bolsa dar o formato arredondadinho, bonito aqui. Então, nós vamos fazer essa carreira toda, ó, e eu volto aqui pra fazer a finalização dela e início da próxima carreira, pra vocês verem também como que a gente faz. Cheguei aqui no final da carreira, ó, fiz o último ponto. E vou fazer um fechamento. Estico o fio, introduzo a agulha de trás para frente na cabeça do primeiro ponto, levo lá para trás. E agora, da mesma forma que a gente começou a carreira anterior, ao invés de introduzir a agulha aqui, a gente introduz no meio do ponto, tá? Então, a gente introduz no meio do ponto, passa na alcinha, deixa eu tirar para mostrar de novo. Ó, lembra, aqui tem um V, tá vendo? Do próprio ponto. É no centro dele, então você introduz ali, passa na alcinha de trás, busca o fio pra frente, estica, faz a corrente para começar o ponto da segunda carreira. Então, agora a gente faz mais uma carreira de ponto centrado, essa é a segunda. Então, ó, introduz no centro, faz o ponto baixo. Introduz no centro, faz o ponto baixo, ó, dessa forma. Nós vamos fazer essa carreira e mais uma carreira. A gente tem que ter 3 carreiras. Fizemos uma, eu estou na segunda, vou finalizar a segunda, fazer a terceira e volto. Sempre repetindo da mesma forma, ponto centrado e o fechamento que a gente utilizou aqui. E eu volto pra gente continuar. Finalizei aqui, ó, fiz as 3 carreiras de ponto centrado. E eu fiz uma marcação aqui nessa lateral, nas 2 laterais da bolsa. Eu vou mostrar por que que eu fiz. Primeiro, eu dobrei ela para eu encontrar direitinho qual é o canto, qual é o ponto do canto desse lado e qual é o ponto do cantinho desse lado. Então, você amassa a bolsa, dobra ela direitinho, tá? Para você encontrar. Depois disso, você conta 2 pontos pra cá. No terceiro, você põe um marcador. Pra cá também, 2 pontos. No terceiro, você põe um marcador. Pra que isso? Porque aqui, nessa próxima carreira, nós vamos fazer isso, ó. Vamos dobrar pra dentro e vamos unir assim, pra fazer uma curvinha, ó. A gente vai fazer isso. E pra gente fazer e ficar reto, a gente tem que contar os pontinhos, tá? Nós vamos prender, costurar, fazendo essa dobrinha assim. Então, precisa marcar aqui, ó, essas 3 marcações. Aqui é o centro, pula 2, marca, pula 2, marca. E a mesma coisa do lado de cá, pra gente fazer a nossa dobra dos 2 lados. Então, a gente vai para as últimas carreiras agora.
A gente chegou aqui e vamos fazer agora ponto baixíssimo. São outros pontos, tá? Serão 2 carreiras apenas de ponto baixíssimo e é onde a gente vai prender as laterais e finalizar a bolsa. Então, vamos lá. Agora, nós vamos fazer a finalização dessa carreira, que faltou fazer, e vamos fazer uma carreira de ponto baixíssimo. O que que a gente vai fazer de diferente aqui? Eu vou até aproximar mais da câmera. Aqui tem 2 fios, agora a gente vai fechar de diferente, tá? Ao invés de eu pegar os 2 fios, eu vou pegar um só, tá? Passo aqui atrás, busco, trago o fio pra frente. Não fecho, só trouxe pra frente. Agora, eu vou no próximo ponto, na alcinha de trás do ponto, busco o meu fio, trago pra frente e passo dentro desse. Vou na próxima alcinha do próximo ponto, busco o fio, passo por dentro. Esse é o ponto baixíssimo, passo por dentro, ó. Busca e já passa por dentro. Busca e já passa por dentro. Vamos fazer isso até chegar lá na minha primeira marcação. Então, vou acelerar aqui. A gente vai chegar na primeira lateral ali, na marcação. Pra gente fazer aquela lateral. Pronto. Cheguei, fiz no anterior ao que tá marcado. E agora, eu vou dobrar pra dentro, levando o marcador do centro pra dentro. E esses 2 marcadores, eu vou encostar eles aqui, ó. O que que eu vou fazer? Depois eu vou tirar o marcador pra facilitar. Eu vou enfiar a minha agulha nesse marcador, nesse ponto, tá? Vou enfiar a agulha no outro marcador, olha aqui, ó. Eu peguei a alcinha de trás, onde está os 2 marcadores. Deixo lá pra dentro aquele marcador terceiro aqui, ele fica lá pra dentro. Vou pegar o meu fio, buscar ele e passar por dentro desse e desse. Assim. Ó, eu fiz a dobra, eu fiz uma costura. E agora eu continuo. Próximo ponto, alcinha de trás. Próximo ponto, alcinha de trás. Posso já tirar esses marcadores aqui, não precisa mais deles, tá? Ó, eu enfiei essa parte pra dentro. Vamos ajeitar pra vocês verem como é que fica bonito. Ó, assim. E a bolsa, ela faz isso. Olha que gracinha. E na lateral, ela fica assim. Vou tirar os marcadores pra te mostrar. Aqui. 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 Então, ó, vamos ajeitar. Olha como que fica o acabamento lateral, ó. E agora, a gente continua até na outra extremidade. Eu vou fazer, quando eu chegar aqui, eu volto pra mostrar mais uma vez. Caso você tenha ficado com dúvida, nesse lado, vou mostrar novamente ali. Cheguei aqui na outra lateral, tá? A bolsa, você já vê que aqui ela tá mais bonita, que ela já tá virada. Aqui ela tá menos virada, né? Então, ó, vamos lá. Você vai pegar, eu vou explicar e depois eu faço. Você vai pegar a alcinha de trás do primeiro alfinete aqui, do primeiro marcador. E vai pegar a alcinha de trás do terceiro marcador. Dobra isso pra dentro. Então, você vai enfiar a agulha aqui na alcinha de trás do primeiro marcador. Dobra. Vai na alcinha de trás do terceiro marcador. Dobra. Junta. Pega o fio, leva pra lá. Busca ele. Passa ele por dentro dessa alcinha de trás, dessa outra alcinha de trás e dessa que já estava na agulha.
3. Agora é só continuar. Vai na alcinha de trás do próximo ponto e faz o baixíssimo. Na verdade, a única diferença é que aqui você faz o baixíssimo colocando em 2 lugares juntos. E todos os outros pontos não, é colocando em um lugar só. Então, com isso, a gente chega aqui no final dessa carreira. Ó, esse é o último ponto, ok? E agora, eu vou começar a segunda carreira de ponto baixíssimo. Então, ó, eu posso fazer aqui e continuar aqui nessa sequência, ó, em cada um. Eu tô subindo um pouquinho, não tem problema. Então, a gente faz mais uma carreira, porque, ó, observa, aqui foi onde a gente começou a carreira de ponto baixíssimo. Deixa eu até mostrar aqui, ó. Tá vendo que tem um degrau? Ó, um degrau. Então, aqui a gente finalizou uma carreira e vamos começar outra. Se você sentir mais seguro, você pode colocar aqui um marcador para te lembrar. Agora, faz a carreira inteira de ponto baixíssimo, continua pegando a alcinha de trás. Na lateral, não tem que fazer mais nada, é só a gente seguir o fluxo aqui. Quer ver? Vou chegar ali na lateral para mostrar. Tô na segunda, não tem que fazer mais nada, era só naquele momento. Porque agora é só fazer por cima aqui, ó. Quer ver? Chegando. Ó. Continua aqui um ponto baixíssimo em cada ponto, ó. Aqui, alcinha de trás, alcinha de trás e continua. Ó, como que ficou a lateral. Bem melhor com essa segunda carreira feita. Então, faz a carreira inteira. Quando chegar aqui na marcação, da onde é o começo, nós vamos voltar aqui para eu mostrar a metragem que ficou essa bolsa, quantos centímetros deu de altura, largura, todas as informações e também como você pode aplicar a alça nela. Cheguei aqui no final, tá? Quando falta um ponto para minha marcação, é o momento de parar, né? Cortar esse fio. Corta esse fio aqui, ó, um pedaço, só para fazer o acabamento. Queima a pontinha aqui só para não desfiar, ok? Puxa ele ao contrário. E vamos fazer o acabamento aqui com a agulha de tapeceiro. Observa que as outras pontas todas a gente já escondeu durante o crochê. Não precisa voltar agora e fazer acabamento. Por dentro já tá todo o acabamento feito. Porque à medida que a gente ia crochetando, a gente já ia fazendo acabamento, lembra? É muito bom chegar no final da bolsa e não ter que fazer acabamento. Então, ó, a gente chega aqui, faltando um ponto pra crochetar. Então, eu vou introduzir a minha agulha de frente para trás nessa alcinha, onde tá a minha agulha, que foi o primeiro ponto dessa carreira. Levo lá para trás. Venho aqui na frente, na última corrente, enfio a agulha dentro dela e vazo lá dentro, ó, pega 2 alcinhas. Tem 2 alcinhas aqui. Vazo para lá. Posso tirar. Agora, a gente faz o acabamento desse fio, escondendo aqui por dentro tudo. A gente faz aquele acabamento, esconde direitinho por dentro da trama do crochê, queima a ponta, igual a gente fez, tá? Depois eu faço ele. Então, faz o acabamento todo e eu vou passar agora as medidas dessa bolsa, antes da gente ver a questão da alça. Ela é uma bolsa grande, tá? Ela não fica com a boca muito grande, mas é o suficiente pra gente colocar a mão aqui, ó, tá? Mas ela cabe bastante coisa. Vamos lá. Ela ficou depois de pronta, com essa quantidade de carreiras, com esse fio, com essa agulha, com 24 centímetros de altura. Largura aqui no centro, 33 aproximadamente, tá? E o fundo ficou com 7 centímetros de largura.
a tensão do seu ponto, o número da agulha e o fio que você está utilizando podem interferir no tamanho da sua peça, ok? Então, ó, com isso a gente finalizou a bolsa. Agora, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode colocar uma alça e um botão imantado aqui, um fechinho. Aí é a criatividade sua, que você vai, do material que você vai encontrar, que você vai usar. Eu vou mostrar nas outras duas bolsas como que eu coloquei as alças. Na bolsa preta, eu optei por trabalhar uma alça de corrente, tá? Eu medi aqui aproximadamente 1 metro de corrente, 1 metro, 1,20 m, aí vai depender do tamanho da pessoa que vai usar a bolsa, tá? Então, ó, eu peguei a corrente, qualquer corrente que você encontra nos armarinhos, e uni ela em formato de círculo. Então, eu peguei as duas pontas e uni elas, fiz um círculo. Na bolsa, eu gosto muito de trabalhar com esse tipo de argola. É uma argola articulável, removível. Ela abre e sai da bolsa quando a gente precisa. Ó, isso aqui abre e aí eu posso tirar e colocar na bolsa. Então, o que eu fiz? Eu tiro e coloco. Vamos lá, vamos tirar. Eu tiro e coloco a hora que eu quiser. E aí, eu peguei o meu círculo, coloquei aqui e passei na outra também. Então, na hora de prender, nunca prendam a alça num fiozinho só da bolsa, tá? Peguem mais, ó. Eu passei a argola aqui, prendi na parte de dentro, tá? Não tem essa parte que a gente levou pra dentro? Então, eu passo a argola prendendo nela também. E saí do lado de cá. Por que eu fiz isso? Dessa forma, eu distribuo o peso, ó. Passo ali, ó. Passo aqui, ó. E saio do lado de cá, atrás. Dessa forma, eu distribuo o peso da minha argola para a bolsa não ficar com o tempo de uso abrindo aqui e estragar a peça, tá? Então, eu gosto de trabalhar com esse tipo de argola. Em vários fornecedores você consegue encontrar. E veja nos fornecedores que eu coloquei aí qual deles trabalha. Ou dá uma pesquisada também que você encontra na internet. Então, essa é uma opção. A outra opção é uma alça de ombro mais curta. Dá pra usar até na mão, porque ela não é tão comprida. Nessa daqui, eu já optei por colocar a argola articulada, ó, em outro lugar. Eu coloquei a argola articulada aqui, ó. Lembra? No centro, eu enfiei a argola aí e ela tá presa ali. Então, você pode usar assim. Essa é uma média, né? Aquela lá é grande. Essa alça eu comprei na Vanessa Maio. Ela não vem com a argola removível. A argola removível eu coloquei por minha conta. Porque eu prefiro trabalhar com o removível. Até para efeito de limpeza da bolsa. Depois você tira a alça e pode fazer a limpeza sem se preocupar de molhar essa parte. Então, você pode adquirir a alça e prender direto, se você quiser, tá? Você pode costurar ela direto ou então usar a argola como eu usei. Então, essa aqui eu usei dessa forma e ela ficou mais curta. Veja o que você encontra, veja qual estilo vai ficar a sua bolsa, né? E use e abuse desses acessórios, não fique limitado somente a esses. Você pode usar várias outras alças, pode ter alça regulável, de tiracolo. Fica à vontade para usar o que você encontrar. Essas duas sugestões eu trouxe para vocês, mas vocês que decidem isso. Obrigado por estar presente nesse vídeo. Se você gostou, dá o joinha, compartilha esse vídeo para que chegue a mais pessoas e até o nosso próximo passo a passo.